Seja muito bem-vindo ao Sentindo em Voz Alta, esse monólogo onde eu vou trazer como tem sido a minha experiência pós-burnout. Eu tenho feito terapias, o que tem funcionado, o que não tem, viver depois do burnout e como se reencontrar depois de uma doença mental. Então, eu resolvi compartilhar aqui, bem na intimidade, bem caseiro mesmo, só eu, celular e uma vontade genuína em. Vocês estão aqui no meu quarto e sem cenários mirabolantes e só um bate-papo. E quando eu realmente fui paralisada pelo burnout, literalmente, né, e descobri e aceitei. E eu encontrei pouca informação de realmente a pessoa vivendo ali, documentando, falando sobre sentimentos e dores e emoções realmente eu pudesse me identificar. E nesse primeiro momento eu fiquei muito calada, fazendo as minhas reflexões, né? Eu comecei a contar o que estava acontecendo. As pessoas foram sentindo minha falta, sentindo a minha ausência, não entendendo por que eu tinha sumido de repente. E aí eu comecei a abrir para algumas pessoas e 99% delas me falavam: nossa, eu vivi isso. Nossa, eu tive em 2000 e X. Então, eu falei, gente, tá todo mundo ferrado e ninguém tá falando sobre isso, né? E a gente precisa falar sobre isso abertamente, a gente precisa trocar e que não é uma fraqueza, porque semanas antes do diagnóstico de que realmente eu paralisei, eu postei um reels, eu me orgulhando com 38 anos, trabalhando com vendas, com filho, marido, né? Aquela coisa. Para mim era um orgulho não ter tido nenhuma doença mental. Chegar a essa altura do campeonato sem ter tomado nenhum remédio, né? Eu me agarrava àquilo de uma forma que eu falava: nossa, eu não preciso, né, de nenhum remédio, eu tô bem, eu tô saudável mentalmente. Mas eu já estava muito cagada, muito cagada ali. E então quando veio realmente o diagnóstico, a paralisia, e que eu busquei ajuda, e vem a fase da aceitação, de que realmente reconhecer que existe ali uma doença, eu falei assim: nossa, eu tô realmente, eu perdi todo o meu trunfo. Vou contar com detalhes o que fez com que eu realmente buscasse ajuda. Foi bem simbólico. Na quarta-feira de cinzas, aquela crença coletiva de que o ano só começa depois do carnaval. Eu tinha tentado trabalhar um pouco no feriado, no carnaval, no final de semana, assim, mas eu ainda não consegui muito trabalhar. Eu já estava com vários sintomas. E aí na quarta-feira que eu deu assim, tipo, 10 horas, assim, não dá mais, agora você precisa aceitar e trabalhar, né? Eu olhei pro meu computador e eu literalmente travei, assim. Eu não conseguia abrir o computador. Era uma dor muito física, era um mal-estar, só de lembrar eu começo a sentir um pouco. Mas eu tô gravando esse vídeo agora em julho, tem 4 meses que isso aconteceu. Então eu ainda sinto dores físicas de lembrar realmente daquele momento, eu olhando pro computador, assim, foi muito simbólico. Ele tava, assim, a 1 metro de distância e eu não conseguia me aproximar do computador para trabalhar. Sendo que no carnaval eu já tinha os grupos bombando de trabalho, vários grupos de trabalho, e eu não consegui ler nenhuma mensagem. Então ali já tinha sido um belo de um sinal. Eu olhava, aquilo já me dava uma ansiedade, eu não li nenhuma mensagem, eu já não abri os grupos, eu já não entrava mais no WhatsApp ali no meu celular. E aquilo foi me dando um desespero, porque eu queria, né? Assim, o corpo quer ir, mas existia uma barreira ali, e eu não conseguia avançar essa barreira. E aí eu não estava entendendo por que aquela paralisia, o que estava acontecendo, eu comecei a chorar, 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 chorar. O marido estava em casa, minha sogra estava em casa também, tinha vindo passar uns dias com a gente. E aí eu fui até o escritório, olhei para ele e falei assim: eu não consigo abrir meu computador. Eu não consigo chegar perto do meu computador, eu não paro de chorar, eu tô me sentindo mal, tô com vontade de vomitar, meu corpo todo dói, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu não consigo abrir meu computador. Me acalmou tudo, e aí ele já tinha
alertado outras vezes de que eu precisava de um psiquiatra e eu falava: "Não, eu vou buscar tudo de mais natural, vou fazer caminhada na praia, eu vou me conectar com a natureza, com a minha espiritualidade, vou tomar sol". Então, tudo que era possível eu já vinha fazendo. Eu já tinha feito exames de sangue um mês antes, porque eu já estava com sintomas. Eu já tinha visto que o meu cortisol estava alterado, eu já estava fazendo, né, um acompanhamento, um tratamento para o meu cortisol. Então já tudo de mais natural eu já estava fazendo. Então ir ao psiquiatra para mim era realmente assim: "Nossa, nada disso deu certo. Você, tipo, não adiantou de nada, essa natureba toda". Então aquela voz que a gente tem na nossa cabeça, né, que fica ali, aquela vozinha falando, ela estava tipo assim: "Nossa, tá vendo, querida, não adiantou de nada? E aí? Você foi lá, tomou sol, andou na praia, não sei o quê, e você tá travada, né". Pois bem, falei: "Então tá bom, vamos vamos no psiquiatra", e a gente conseguiu um encaixe ali no mesmo dia. Fiz a consulta, expliquei o meu momento atual, expliquei que eu era dona da minha empresa, que eu era a principal funcionária, e que eu tinha construído tudo aquilo do jeito que eu queria. Eu formulei a empresa, eu formulei os programas, eu aceitei os clientes, né, eu contratei a maioria das equipes, as pessoas com quem eu trabalhava eu conhecia, eram pessoas conhecidas, eram pessoas queridas. Foi um momento em que tudo ia muito bem. Assim, os clientes que eu tinha na empresa, eu olhava, eu falava: "Nossa, eu gosto de todos eles", assim, não tinha nenhum cliente que, nossa, me tirava. Os funcionários da minha empresa também, a equipe que eu tinha montado era uma equipe muito legal, estava tudo muito bem, aparentemente, né, estava tudo certo, no lugar, assim, contratos anuais, contratos de alto valor, assim, sabe quando eu não entendi o que estava acontecendo, o porquê que mesmo fazendo do meu jeito, do jeito que eu queria, do jeito que eu achava certo, né, o meu ego, na verdade, ainda assim eu não queria trabalhar, ainda assim eu não queria olhar para o trabalho, ainda assim eu estava esgotada mentalmente. A psiquiatra trouxe, é muito comum, eu atendo muitos empresários, que realmente chega nesse esgotamento. Você consegue se ausentar algum período, você consegue desacelerar, diminuir suas atividades para que pelo menos a gente comece o tratamento e o remédio comece a fazer efeito, você se adapte a ele e que aí a gente pode entender o que está acontecendo, mas nesse momento a gente precisa de uma medicação. Falei: "Não, tudo bem, eu consigo", e entrei com a medicação. Então me rendia mesmo, assim, não querendo, mas até a minha psicóloga, eu já vinha fazendo a psicóloga desde janeiro, isso foi em fevereiro, ela até falou: "É como se você tivesse com diabetes, como se o seu corpo está pedindo ali uma substância para que ele te ajude a funcionar". Comecei o tratamento e reuni toda a minha equipe, contei o que estava acontecendo para a minha equipe, né, eu falei: "Gente, neste momento eu nem consigo pegar no computador, então eu peço que vocês me suportem aí nas atividades, se organizem e vejam como vocês conseguem me apoiar, mas que pelo menos eu consiga ficar uns dias aí entendendo o que está acontecendo e me recuperando", né. Tinha que ainda fazer alguns pagamentos, alguns trabalhos burocráticos, mas assim, minha carga reduziu em 90% nesse primeiro momento. Era como se eu tivesse nascido de novo e tivesse que aprender a viver de novo, porque eu realmente, assim, a sensação que eu tinha é que eu tinha me quebrado em pedacinhos, assim, eu estava, assim, completamente quebrada. Tudo que eu acreditava, tudo que eu idealizava, tudo que eu sentia, era como se eu tivesse invalidado tudo e falado: "Eu tô toda errada. Eu tô achando que eu estava certa e eu estou toda errada. E agora eu tô no mundo, e agora? O que que eu tenho que fazer, né? Como que eu respiro? Como que eu tomo banho? Como que eu ajo? Como que eu como?". Assim, a medicação me deixou também um pouco slow, eu me sentia lenta, então eu não sabia se era eu que era muito acelerada antes, se o meu normal era ser muito acelerada, ou se eu estava realmente lenta. Mas era tipo: "Quero pegar alguma coisa na geladeira", eu olhava para a geladeira, daí eu abria a geladeira, daí eu olhava, analisando o meu próprio movimento.
como uma terceira pessoa. Eu falava: "Meu Deus, como eu tô lenta, olha isso", e parecia que eu era um robô, assim. Aí eu olhava, daí eu pegava o que eu queria, daí eu fechava, e eu: "Meu Deus, eu estou em slow motion", e eu pensando: "Isso é o normal? Não é o normal? Será que tá certo isso? Será que eu vou ficar assim pra sempre?", né. Depois passou essa sensação de slow, eu não sei se eu me adaptei, mas eu estou bem mais desacelerada do que eu tinha antes, né, eu estou muito mais no momento presente. Mas o que que é legal contar nesse vídeo, assim, não quero terminar esse vídeo sem contar os sintomas anteriores, como que eu cheguei nessa paralisia e olhar realmente para o computador e pedir uma ajuda, né, de aceitar que eu precisava de ajuda, né, como que eu cheguei neste momento. Porque eu fui recapitulando, eu fui entendendo em que momento, qual foi o gatilho, o que que será que aconteceu. Ligando os pontos, assim, como se realmente fosse um quebra-cabeça, minha vida, e eu tentando entender as peças, encaixar uma peça na outra para entender o todo. Fui fazendo, né, essa retrospectiva mental, eu já estava doente há muito tempo. Mas os sintomas físicos mesmo começaram a acontecer em setembro, 6 meses antes. Teve um momento específico, um dia numa reunião com clientes que eu tinha que fazer uma atividade e aquilo foi me dando uma ansiedade, assim, ó, que não cabia dentro de mim, assim, meio que faltando ar, meio que uma coisa ruim que eu não sabia o que que era. E aquilo foi vindo, foi vindo, foi vindo, e aí eu falei: "Eu vou embora". Eu estava no escritório esse dia, eu falei: "Eu vou embora, vou para casa", o caminho de casa eu já vou dando uma arejada, já vou me acalmando, dirigir me acalma, e chegando lá eu resolvo isso. Cheguei em casa ainda com a respiração ofegante, ainda, assim, me sentindo um pouco mal, mas eu não consegui fazer a atividade. Uma atividade muito específica que era envolvida com um trabalho que naquele momento precisava ser feito. Eu não consegui fazer. Parece que é muito simples, né? Tipo, não, pega uma caneta e faz, ou pega seu computador e faz. Não era falta de conhecimento, não era irresponsabilidade nenhuma da minha parte, era realmente aquilo. Vinha uma coisa assim que me consumia que eu não conseguia fazer. Eu olhava e falava, gente, eu não consigo fisicamente, eu sentia uma dor física que não era para eu fazer. E hoje eu olhando, eu consigo entender assim, com um pouco mais clareza, com o conhecimento que eu tenho hoje, com o que eu tenho me observado, né, e feito de terapias, mas que era um aviso da minha alma, realmente assim, de que você pode fazer isso, você pode, né? Pode fazer isso, mas você não deve fazer isso. Eu sentia como, hoje olhando, era uma atividade tão pequena para mim e não sendo, não quero parecer prepotente, de superior, de nada do tipo. Mas não é porque eu posso fazer aquela atividade, que eu sei fazer aquela atividade, que eu devo fazer aquela atividade. Como se a minha alma tivesse assim, não, tá, 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 dando 3 tapas na minha cara e falando, você não vai fazer isso, querida, né? Ou meu eu superior, não sei. Eu não sei. Alguém tava ali assim, ó, para de se humilhar, de se rebaixar, você é mais do que isso, você pode mais do que isso. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer essa atividade. Se imponha, né? Se imponha, não faça isso. E aí aquele mal-estar e eu falava, gente, é uma atividade tão simples, é algo que eu posso fazer, que eu consigo fazer, que eu sei fazer, que tipo, nossa, tranquilo, mas me gerou muita ansiedade. Então esse foi um primeiro sinal, assim. Aí foram tendo episódios mais frequentes, olhar o WhatsApp e aquilo dá um negócio ruim também. Intensificou os episódios foi em janeiro, que eu entrava em reunião e me sentia mal. Eu entrava em treinamento e me sentia mal, assim. Era um mal de vomitar, teve reunião que eu parei a reunião, eu fui vomitar e voltei. Então, eu me senti muito mal, assim, fisicamente, de mal-estar, de indigestão, sem fome, assim, eu estava apática. Eu tô com algum hormônio fora do lugar, eu tô com alguma coisa fora do lugar, porque não é possível.
Foi essa a motivação que eu levei para os médicos especialistas. Então, fui no nutrólogo, fui na nutricionista, assim, fiz exames de sangue, fiz check-up completo, porque eu falei assim: eu tô apática. Tipo, tá bom? Uhum. Tá ruim? Uhum. Tô feliz, tô triste, tô animada. Assim, eu estava sempre igual, né? Eu estava, assim, as coisas estavam meio sem sabor, sem gosto, assim, insossa, tipo, ah, legal. E é realmente aquilo que eu disse, foi um momento em que a minha vida estava muito perfeita, né? Eu tinha acabado de me mudar, eu estava morando numa casa deliciosa, muito melhor do que algum sonho que eu já tive. Morando na praia, uma cidade boa, segurança, as crianças adaptadas à escola, meu marido super bem no trabalho, eu com clientes muito legais, eu feliz, assim, com o trabalho, né, tipo, dentro da vida normal, estava tudo certo. Então, por que isso agora? Tipo, por que isso comigo? Por que, essa dor física, assim, essa apatia? Então, todos os meus ossos doía, meu corpo todo doía. Dentro dessas primeiras semanas, assim, realmente, quando eu falei: "Tá", uma rendição, eu falei: "Eu me rendo, ok, eu aceito que eu tenho uma doença, eu aceito que eu preciso de tratamento, vamos fazer o tratamento, então, já que é para sentir, vamos sentir", né. Daí eu falei assim: "Já que é para viver isso, vamos viver. Então tá bom, eu vou me observar, eu vou analisar, eu vou olhar, porque eu quero entender o que está acontecendo aqui". E teve um dia, assim, muito simbólico, que eu estava exatamente aqui arrumando a cortina, assim, à tarde. Eu ficava muito tempo no quarto, assim. Eu falei: "Deus, por que que isso está acontecendo?". Assim, Deus, por quê? Sabe? Eu estava tentando encontrar alguma resposta, algum sentido de tudo aquilo. Por que que eu tô sentindo essa dor, essa apatia, esse desânimo, né? Por que comigo? Por que agora? O que que tá acontecendo? E aí eu ouvi: "Você precisa passar por isso". Veio uma voz assim na minha cabeça, né? Você precisa sentir isso, você precisa passar por isso, para você entender o outro. E aí eu falei: "Ai, mas como assim? Para entender o outro, né?". E aí eu falava: "Eu me sinto quebrado em 1000 pedacinhos por dentro". E aí no mesmo dia, eu vi uma mensagem muito linda que eu quero encerrar aqui esse episódio de hoje, no próximo eu conto mais. Um vaso precisa quebrar para a luz entrar. E eu falei: "Uau!". Era assim que eu me sentia um vaso quebrado, eu me sentia um vaso quebrado em pedacinhos, assim, ó, que eu estava fazendo de tudo para colar ele de volta. Mas quando eu entendi que só a partir do momento que eu quebrasse, que a luz ia entrar, eu falei: "Uau, é isso que está acontecendo comigo". Achei que fez muito sentido para mim naquele momento, sair das redes sociais, porque realmente dá mais ansiedade, né. Eu acompanhava 2 pessoas, então eu entrava, eu olhava o conteúdo de uma, olhava o conteúdo de outra e saía. Eram as minhas atualizações, porque são pessoas que falam de desenvolvimento pessoal e uma dessas pessoas trouxe essa analogia do vaso quebrado. Então eu não sei como é que está o seu vaso, eu não sei em que momento você está passando. Eu sei que eu estou recolhendo os caquinhos, criando uma nova identidade, eu acho que é isso, assim, a identidade, quem é a Melina depois do burnout. E eu desejo que muito sucesso na sua jornada, espero poder contribuir com a minha vivência, com o que eu trouxe aqui nesse vídeo. E logo mais terá mais um episódio sobre sentindo em voz alta, com mais detalhes dessa jornada. Obrigada.